Ô, Nigro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que você viu esse confronto? Agora, você quer falar da Copa do Brasil ou da Libertadores? Vamos falar de Libertadores, primeiro, que Libertadores? foi o primeiro sorteio? Boa. Nigro, como que você vê esse confronto contra o Nacional da Colômbia? Acho que a vantagem nossa é fazer o segundo em casa, né? Tentar apertar ali um empatezinho, um golzinho, porque a gente já viu como esses caras jogam, um time muito forte fisicamente, né? E mais coletivo que o nosso. Nos últimos jogos acompanho alguma coisa deles. Tinham opções melhores ali, mais fáceis pra gente. Mas tinha mais difícil também, né? Porque deu o Flamengo, Imagina. Nossa, Flamengo e Inter, vai sair fumaça, hein? Pô, Nigro, quando saiu aí o Atlético Nacional, eu falei o seguinte, não era o clube que eu queria, mas também não era o clube que eu não evitaria, queria. entendeu? Então, tipo, pra mim tá na média. Não foi nem o mais fácil e também não foi o mais difícil. Você tem razão, eu acho que a vantagem nossa é decidir em casa. Eles se classificaram em segundo no grupo da morte, que foi o grupo do Nacional do Uruguai, que tem tradição, e o Bahia. Mas primeiro foi o Inter, né? E o Inter, que ficou em primeiro. É um time muito físico, sempre foi. Sempre foi, desde que... Pô, é um adversário tradicional do São Paulo. Já jogou vários mata-matas com o São Paulo. Como é que foram os dois finais. O último mata-mata? O último foi... Eu tava lá. Então, eu tava perdemos. em Medellín. Deu ruim. Então. Deu ruim. Tava em Medellín numa chuva lá e a gente já tinha... A gente foi... Sabendo que já não ia dar, né? Sabe quando a gente é jovem, que a gente tá naquela baladinha, que a gente já tem um não? A gente foi tipo como a gente foi pra uma baladinha, viu aquela princesa e falou, pô, eu já tenho um não, deixa eu tentar e levou um não mesmo, né? Mas assim... Verdade que as mulheres em Medellín são muito bonitas, ô Perrone? Por isso vale a pena a viagem? São muito bonitas. São muito bonitas. Então você não sei se vale a pena a viagem por causa disso, mas são muito bonitas. Você tem uma namorada em cada país da América do Sul, não, né? não, apaga isso aí, cara. Tem várias Misses Universo, várias. Não tem nada disso, um homem comprometido. Você foi lá pegar a Miss Escobar lá, né? Não tem uma Juanita Perrone lá, né? Não tem. Mas eu tenho, você sabia que eu tenho uma afilhada? Tem, claro. Se chama uma Daniela. afilhada. Eu tenho uma afilhada, se chama Daniela Perrone. Já deve ter uns 18 anos já, viu? O cara do Piauí me mandou mensagem. Eu nem acreditei. Isso quando eu ainda era da Globo. Ele me mandou uma mensagem falando assim: olha, eu tive uma filha, eu batizei a minha filha com o teu nome. Caramba. Daniela Perrone. Cara, eu tive que ir lá, né? Fui lá ver tudo e a Daniela Perrone tá lá. Agora não vou mais, eu quero... 18 anos, hein, Perrone? Perdemos o contato. Não teve calma, DNA na história? Ratinho? Não. Calma, não tem nada comigo, não, cara. Eu tô brincando. O cara me avisou, a filha já tinha nascido Daniela Perrone. Mas assim, é um adversário casca-grossa. Não acho fácil, não. Jogo difícil. Não, fácil só um pegou. O Palmeiras. Isso. E sorte, a trilha nossa, né? Que é a trilha... Eu não sei se vocês viram o André Pirral comentando, que é a trilha da vingança. Porque a gente tem a vingança contra o Atlético Nacional, temos a vingança contra o Botafogo, se o Botafogo se classificar. E Botafogo contra quem? E temos ainda uma vingança que pode ser a vingança contra o Palmeiras, né? Mas o Botafogo pega quem? LDU. Tá, não vai ser fácil complicado também. É embaçado esse jogo. Não, e o Botafogo não tá muito bem, né, também. Achei. O Botafogo não é o Botafogo do ano passado. Sim. Só que depois da parada, vai que aquele americano contrata uma meia dúzia ali. Mundo, entendeu? Mas se não comprar, eu não sei se passa da LDU não, cara. O primeiro jogo é sempre o jogo mais... E é em casa? É em casa. Mas posso te falar, o Botafogo vai vir abalado, mano. É passar uma vergonha no Mundial. Os caras estão no grupo do Atlético de Madrid e do PSG. Não. O primeiro jogo é em casa, na casa do Botafogo. O Botafogo é que vai perder, já negociando, né? O Igor Jesus. Isso. O Jair tem mais um, se eu não me engano, o Cuiabano. E são caras que você não substitui, né? Sair. Você não substitui, é difícil. É difícil. Difícil. É difícil. Mas assim, a nossa chave, para o São Paulo, as duas chaves iam ser bem difíceis, né? Então, um vai se matar lá, que é o Internacional ou o Flamengo. Que tá do outro lado, né? Vai se matar, mas a gente já sabe mais ou menos quem vai morrer, né? Então, mas o primeiro jogo é no Rio de Janeiro sem o Arrascaeta. Então tem jogo aí, o primeiro jogo. Mas se der tudo certo, a gente só pega o Flamengo na final, é isso? Isso. O Flamengo tá do outro mas lado, vai dar aliás, tudo certo. Tá uma boiada aquele lá do Flamengo lá. Não, mas assim, olha, adversário treta, porque é jogo físico.
Eles ganharam do Internacional lá, eles ganharam do Bahia lá, né? Então, tipo, o jogo deles é em casa. Então tem que... Um empate seria excelente Seria pro São lindo. Paulo. E é aquilo, né? O São Paulo tem que se mexer para esse jogo. Então, mas aí nesse contexto, eu questiono vocês. Temos aí, até lá, Libertadores, 9 jogos. 9 jogos. 7 de Brasileirão, sendo que desses 7, 4 são fora de casa, 3 em casa e 2 jogos de Copa do Brasil, que a gente já vai falar desse confronto, né? Até lá muita coisa vai acontecer. Então, assim, estamos analisando aqui, time por time, etc. Se o São Paulo não deslancha aí no Brasileiro, não se livra dessa zona de baixo, como que chega para jogar um campeonato, uma Libertadores? Vamos supor que você fica patinando ali no Campeonato Brasileiro e você tentando usar os seus melhores jogadores para sair lá de baixo. Como chega esse São Paulo para um confronto? E o pior é desgastar os caras, é lesão, é cartão. Exato, exato. Aliás, Sombra, só pra quem não tá ligado, esses confrontos aí depois do último jogo que vai ser quinta-feira que vem contra o Vasco, o São Paulo na retomada ali, depois do Mundial, pega o Flamengo no É Maracanã, o primeiro logo. Logo de cara. pega o Eu tô lá, Bragantino, né? Já comprei até passagem. pega o Bragantino em Bragança também, o Bragantino tá lá em cima, tá entrosadinho o time do Bragantino, tem o clássico no Morumbi contra o Corinthians, sai pra jogar contra o Juventude lá em Caxias, pega o Fluminense em casa, o Fluminense que aliás venceu ontem o Internacional aí por 2-0, e aí tem o confronto lá contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Mas é uma sequência extremamente difícil contra É o que ele adversários que estão falou, brigando na parte de O cima. único mais Não, facinho é a gente, Juventude calma, também gente, não vamos é. pensar na Libertadores. Esquece isso. Não, mas aí Não tem, esquecer isso. tem essa série. Se o próprio jogador do São Paulo esquecer esses jogos aí de Campeonato Brasileiro, Não, a própria eles não, Copa do mas a Brasil. gente sim. Não, mas a gente tem que pensar É. também. Pra gente pensar na Libertadores, a gente tem que fazer o dever de casa, Tem que fazer o principalmente dever no de casa. brasileiro. E qual é o planejamento da diretoria? Vai ser jogo a jogo? É. Porque, convenhamos, tem que ter um planejamento nisso aí. Se você chegar e falar assim, ó, vamos com tudo para todos os jogos, e aí? Aí não chega inteiro lá na Libertadores. Não chega mesmo com esses Complicado. confrontos aí. E como que você vai poupar em brasileiro? Se você não estiver bem no brasileiro. Tem que estar. Acho que a chave aí é você recuperar os jogadores. E aí você faz a estratégia. O brasileiro, vamos entrar com velocidade, vamos entrar com jovem, né? Mais E experiente na Libertadores pega os experientes, coloca os experientes. pra Aí a jogar, molecada vai ter que jogar mesmo, né? né? Não tem jeito. Aí você coloca um Lucas numa Libertadores. Até porque, olha só, Mas se você não meter um Lucas para jogar jogo do Contra o brasileiro, Flamengo. o São Paulo não ganha. A gente tá vendo. O São Paulo sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha é uma tragédia, hein? Nossa. Não, mas os caras vão voltar 100% depois do Mundial, aí, Perrone, todo mundo Volta, mas recuperado. depois tem 9 jogos para machucar até lá. Não, mas aí os caras vão voltar com um preparo diferente. Fala pros caras aí, Negro. O Claro, Sombra com tá vendo meio titânio, copo vazio. Titânio no né? joelho. Só eu que vejo, né, seu safado? Tem que botar ele Falso. pra treinar o São Paulo. Pros caras ficarem Pilantra. forte assim, É pô. pilantra.